A tradição traça a genealogia de Maria até Natã, irmão de Salomão, ambos filhos de Davi com Betseba. Vejamos 1 Coríntios, capítulo 3, de 1 a 9. Que por sua vez, enquanto vocês procurem lá 1 Coríntios, capítulo 3, deixa eu continuar aqui. Que por sua vez valida a Jesus o direito histórico de ser chamado filho de Davi, através da genealogia de Maria. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 1 ao 9. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 ao 9. Assim diz a palavra do Senhor. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como as carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja... Perdão, irmãos. Perdão, tá bom? Foi eu da minha parte. É 1 Crônicas, e não Coríntios. É 1 Crônicas, capítulo 3, versículo de 1 a 9. 1 Crônicas. Essa foi boa, hein? 1 Coríntios. O problema de querer fazer o vídeo rápido é esse, né? 1 Crônicas, capítulo 3, de 1 a 9. Primeira Crônicas 3, de 1 a 9. Bem, vamos lá. Estes são os filhos de Davi, que lhes nasceram em Hebron, Amon, primogênito de Aionã e Jezreelita, Daniel, o segundo, de Abigail, a Carmelita, o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Jesur, o quarto, Adonias, filho de Ragite, o quinto, Safatias de Abital, o sexto, Itreão de Eglá, sua mulher. Estes 6 lhe nasceram em Hebron, onde reinou 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos. E estes 4 lhe nasceram em Jerusalém, Simeia, Sobabe, Natã, Simeia, Sobabe, Natã e Salomão, de Betseba, filha de Amiel. Vamos lá, vocês vão entender. E outros 9 mais, Ibar, Alisamar e Elifate. E ele vai dizendo sobre os filhos de Davi. Mas guardem esses nomes, ó. Estes 4 lhe nasceram em Jerusalém, Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Natã e Salomão. Natã e Salomão são filhos de Betseba com Davi. E Maria tem a sua linhagem até Davi através de Natã. Então Maria tem sangue do rei Davi correndo em suas veias. E se Jesus nasceu de Maria, então Jesus, através de Natã, é descendente de Davi. Vamos comprovar isso? Vamos voltar aqui. 1 Crônicas 3, de 1 ao 9. De 1 ao 9. Gente, mandando um monte de mensagem na hora errada. Calma aí, pessoal. Que por sua vez valida a Jesus o direito histórico de ser chamado filho de Davi através da genealogia de Maria. Se não bastar, vamos estudar os versículos de Lucas, capítulo 3, versículo 23. Vamos lá, Lucas 3, versículo 23. Voltar para o Novo Testamento. Lucas 3, versículo 23 diz assim. Lucas 3, 23. E o mesmo Jesus, começando a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava o filho de José e José de Eli. Calma aí. José de Eli? Mas ele não era pai de Maria? Né? Então por que aqui José é dado como filho de Eli? Se na verdade José ele era
Vamos ler o texto. Eu não vou fazer comentários agora não. Vamos ler o texto. Vamos lá. Em Lucas, relaciona o versículo, e depois nós vamos relacionar o versículo 23 de Lucas com Números, capítulo 4, versículo 3, tá bom? Segundo a tradição da lei judaica, o sacerdote só poderia iniciar o seu trabalho ministerial aos 30 anos. Jesus começou aos 30 anos. E em Números, capítulo 36, vemos um costume da tradição judaica que comprova que José e Maria possuíam um grau de parentesco, pois ambos respeitavam as leis do seu povo. Além disso, o texto de Lucas 3, 23 ao 32, apresenta Jesus como sendo cuidado por José. Em algumas traduções mais acirradas, quer dizer que Jesus, filho por adoção de José, e reforça a lei citadas em Números, capítulo 36. Deixa eu só colocar uma cor vermelha aqui nessa marcação. Em Números, capítulo 36, que menciona... Calma aí, gente. Para depois não dar ruim aqui no arquivo do pessoal. 36, quando menciona que José de Eli. José era de fato filho de Jacó. José, o pai adotivo de Jesus, ele era de fato filho de Jacó por nascimento. Mateus 1,16. Vamos lá. Mateus 1,16. Mateus 1,16 diz assim: e Jacó gerou a José, marido de Maria. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Mas aqui ele mostra José como filho de Eli. Vamos entender. José era de fato filho de Jacó por nascimento, Mateus 1,16. E filho de Eli por matrimônio. Filho de Eli por matrimônio. Vamos lá. Lucas 3,23. Lucas 3,23. Lucas 3,23. Lucas 3,23. E Maria e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José e José de Eli. Tá vendo? Aqui está falando que José é filho de Eli, mas é filho de Eli por matrimônio, porque ele se casou com Maria. E existe uma lei judaica que até hoje vigora, que diz o seguinte, vamos lá, vamos estudá-la. Vamos ler primeiro Números 4, versículo 3, e depois Números capítulo 36. Vamos lá, Números 4, versículo 3. Números 4, versículo 3. Números 4, versículo 3 diz assim: da idade de 30 anos para cima até 50 anos, para todos os que entrarem neste serviço para fazerem o trabalho no tabernáculo do Senhor. Ponto. Jesus começou seu trabalho aos 30 anos. Certo? Agora vamos para Números capítulo 36. Números capítulo 36. Prestem atenção nessa lei. Números capítulo 36. Grifem vocês cristãos. Amém? Vamos lá. E chegaram os príncipes dos pais da família de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e dos príncipes, cabeças dos pais dos filhos de Israel. E disseram: o Senhor mandou o meu senhor Moisés, o Senhor, nosso Deus, mandou que o Senhor deles, Moisés, que por sorte desse essa terra, que era a terra de Urim e Tumim, em possessão aos filhos de Israel. Também ordenou o Senhor ao meu Senhor que a herança de Zelofeade, nosso irmão, se desse às suas filhas, as quais, quando se casarem com algum dos filhos das outras tribos, preste atenção, que era as filhas de Zelofeade, por não ter tido um filho homem, elas deveriam se casar com
primos, né? Com parentes, mas que pertencessem a uma das tribos. Era por obrigação, era uma lei, era por obrigação. As quais, quando se casarem com alguns dos filhos das outras tribos, dos filhos de Israel, a herança delas será assim diminuída da herança de nossos pais, e será acrescentada a herança da tribo a que serão unidas, e será tirada de sorte da sua herança. E será tirada sorte da sua herança. E quando vier o jubileu, o ano do jubileu, dos filhos de Israel, a herança delas será acrescentada à herança da tribo de seus maridos. E assim a herança delas será tirada da herança da tribo de seus pais. Se não houver nenhuma contestação, dentro daquele tempo, no ano do jubileu, a herança seria definitivamente dada, colocada como sendo dos seus maridos, juntamente com elas, claro. No versículo 5, então Moisés deu ordem aos filhos de Israel por mandado do Senhor, dizendo, a tribo dos filhos de José fala o que é justo. Isto é o que mandou o Senhor a respeito das filhas de Zelofaiade, dizendo, casem-se com quem bem lhes pareça, desde que se casem na família da tribo de seu pai, na família da tribo de seu pai, na família da tribo de seu pai, na família da tribo de seu pai. Então guardem isso, era uma lei, e os judeus, eles respeitam a lei, e a tradição não muda, né? Então vamos lá. Para que a herança dos filhos de Israel não seja passada de tribo em tribo, para que permaneça na mesma tribo. Moisés coloca, olha, eles inicialmente falaram que era para se casar, né? Mas case-se dentro da mesma tribo, para que a herança de cada tribo permaneça dentro daquela tribo. Porque cada um dos filhos de Israel se manterá a herança da tribo de seus pais. E qualquer filha que possuir herança das tribos dos filhos de Israel, com quem da família da tribo de seu pai se casará, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seu pai, a herança de seus pais. Assim não será transferida a herança de uma tribo a outra, mas cada uma das tribos dos filhos de Israel conservará a sua herança, como o Senhor ordenou a Moisés. Assim fizeram as filhas de Zelofaiate, pois Maalá, Tirza, Olga, Milca e Noá, filhas de Zelofaiate, casaram-se com os filhos de seus tios, mesma tribo, filhos dos tios, primos. E elas se casaram nas famílias dos filhos de Manassés, filhos de José. E assim a herança ficou na tribo da família de seus pais. Estes são os mandamentos e os estatutos que ordenou o Senhor nosso Deus, por mãos de Moisés, aos filhos de Israel, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, perto de Jericó. Então, por lei, quando uma mulher, filha de um pai sem filho, se casava, este rapaz passava a ser considerado filho do pai daquela jovem, por lei judaica, bem como todos os direitos daquele pai passava agora por herança para aquele jovem. Mas também o filho daquela mulher passaria a ser filho daquele homem com quem ela se casou. Isso dentro desse mandamento. Dessa forma, faz de Jesus filho por lei judaica, por adoção, corretíssimo de José. Mesmo que o judaísmo não aceite isso, estando na lei, estando na Torá, que o livro de Números está lá, estando no Tanakh, estando lá nas suas leis, mesmo ele não aceitando isso, ainda tem o fato de que Maria era das tribos do povo israelita e vinha justamente da genealogia de Davi através de Natã. O sangue de Davi corria nas veias de Maria através de seu filho Natã, irmão de Salomão, ambos filhos de Betseba. Então, continuemos. Apresenta José como sendo filho de Eli, pai de Maria, por matrimônio. Tal foi ordenado em Números capítulo 36, que o homem que se casava com a filha de um pai que não tinha filhos, se converteria em seu filho, daquele pai, que se converteria como filho daquele pai, e herdava a sua propriedade. Ou seja, Eli, pai de Maria, mãe de Jesus e pai de José por lei matrimonial, tem a sua genealogia traçada até o rei Davi, pela linhagem de Natã, filho do rei Davi, com Betseba. Dessa forma,
seguindo as leis judaicas, Jesus é herdeiro das herdades e títulos de José e tem a sua genealogia traçada até o rei Davi, tanto por José quanto por Maria, sua mãe. Dessa forma, o quinto ponto colocado pelo Rabino, que diz que Jesus ele não poderia ser filho, ele não poderia ser considerado Messias por não ser da genealogia de Davi, cai por terra. Porque Jesus, sim, ele é da genealogia de Davi, através de Natã, que é filho de Davi com Betseba, e que é, de uma certa forma, pai de Maria. Maria vem da sua genealogia. E por lei judaica, José, que também vem da casa de Davi, também é pai por lei, por aceitação, por adoção, pela lei que está em Números, capítulo 36, ele é pai de Jesus, legitimamente. Não genealógica, não por gerar, mas por lei ele é. E os judeus deveriam aceitar isso também, porque é a lei deles. Né? Para várias questões eles aceitam. Então, o sexto ponto colocado pelo Rabino, que é o pais, nós já respondemos no ponto 4 e 3, e o sétimo ponto também colocado pelo Rabino, que é o sétimo ponto colocado pelo Rabino, torna a repetir a questão de reconhecer a Jesus como sendo o reconstrutor do terceiro templo, nós também já respondemos. Então, a partir do momento que nós estudamos e entendemos tudo que está no quinto ponto, nós damos então credibilidade para a messianidade de Cristo. Através tanto do Velho Testamento, do Talmud, do Tanakh, da Mishnah, entre outros livros, como também damos credibilidade à messianidade de Cristo e a todo o Novo Testamento. Porque se nós damos credibilidade à messianidade de Cristo, se o Velho Testamento, se essas provas provam que Jesus era o Messias, então automaticamente também prova que o Novo Testamento, que está baseado no Messias, é canônico, é correto, é de Deus, é inspiração, é divino, é a solução para as nossas vidas. Amém? Então que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Esse vídeo provavelmente vai ser repartido em diversas partes, porque ficou bem longo, mas curtam lá, venham nos visitar aqui na Rua Velha Vila Bela Vista, número 1, Rio das Pedras, Rio de Janeiro, Igreja Comunidade Evangélica Renovar. Curtam lá o nosso canal, Igreja Comunidade Evangélica Renovar, no Facebook e no YouTube. Esse é o nosso canal, Ministério Ministrando a Palavra, no YouTube e no Facebook, onde fazemos os nossos estudos, batemos os nossos papos. E comente, dá essa força para nós, dá o seu comentário, ajude-nos a crescermos ainda mais. E se tiver um tempinho, passa no nosso Instagram, @ministrando a palavra, Ministério Ministrando a Palavra. Dá uma passada lá, nós estamos sempre postando algo interessante. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Estudem tudo isso com carinho. Eu vou colocar nas descrições os nossos canais e que Deus possa estar a cada dia mais engrandecendo o Espírito Santo dele em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos, incluindo aquele rabino e todas as pessoas. Volto a dizer, nós respeitamos a todas as igrejas, denominações, religiões. Nós as respeitamos, mas nós cremos em um Deus vivo. Nós cremos em Jesus. E nós lutamos pelo Evangelho de Cristo, porque sabemos que é o Evangelho que pode salvar vidas. Mas isso não quer dizer que não respeitemos as demais religiões, não respeitemos as demais pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, seja você de qual religião for. Estaremos muito felizes em poder receber vocês aqui em nossa congregação. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor.